Hoje tem reunião, atenção, reunião do governo do estado com o comitê, mais uma reunião, comitê técnico científico de atividades especiais, discutindo a situação da pandemia em nosso estado, em Jéssica Cruz. Como é que vai ficar? Será que vamos ter mudanças nas medidas restritivas ou teremos a mesmice, o mesmo do mesmo, só fazendo uma manutenção, faz uma maquiagenzinha ali e estamos conversados. Bem-vinda, boa tarde, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Balanço Geral, na TV Atalaia. Pois é muito importante isso que você falou, porque há realmente uma expectativa muito grande. Na semana passada, pouquíssimas mudanças, né? Elas, principalmente com relação ao horário de toque de recolher, houve uma mudança aí de 10 da noite às 5 da manhã, mas eu acho que nessa semana mesmo, a grande expectativa, Sérgio, é para o retorno das aulas, né? Uma previsão para o início de maio, mas é preciso antes discutir esse tema nessa reunião, provavelmente vai ser discutida hoje na reunião do Comitê Técnico Científico, e a gente já vai conversar aqui com o Givaldo Ricardo, que é superintendente de comunicação do governo. Ele vai explicar para a gente um pouquinho sobre isso. É uma expectativa muito grande, né? O governo colocou essa previsão para que as aulas comecem no início de maio, mas não sabe se ainda isso é possível, não é isso, Givaldo? A previsão para o retorno das aulas presenciais, boa tarde, está marcada para a próxima segunda-feira, dia 3 de maio. Isso ficou definido já há algum tempo. As aulas não presenciais já estão ocorrendo desde o dia 22 de março. A grande expectativa agora é a discussão pela volta às aulas presenciais, já que existe o envolvimento direto aí de pelo menos 620 mil pessoas. É quase um terço da população de Sergipe. Se você somar estudantes da rede pública estadual, redes públicas municipais e a rede privada, dá aproximadamente 620 mil pessoas, somados funcionários aos professores. Então, é uma discussão realmente muito importante. Essa discussão ela acontece hoje, já em cima dessa previsão de segunda-feira, para ver se há condições e em quais condições a volta às aulas presencial podem acontecer. Eu lembro que há algumas semanas foi falado muito sobre essa mudança de comportamento com o toque de recolher, a diminuição de acidentes, logo desafoga, né? Melhora o serviço, o atendimento hospitalar. O que a gente pode dizer agora? A gente está em abril, quase chegando em maio. O que a gente pode dizer, Givaldo? Eu sei que na reunião vai ser discutido isso, com relação ao comportamento da pandemia durante esses dias. O que a gente pode dizer é que há uma estabilidade alta, com os números altos, mas estabilidade, com pequenas quedas na ocupação das enfermarias, tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde. Isso já dá para dizer, porque os números são diários, a gente age com transparência, esses números são feitos boletins todos os dias, enviados inclusive para a imprensa, então isso dá para confirmar sim, que há uma estabilidade embora alta, mas com pequenas quedas, principalmente nas enfermarias. A vacinação também pode ser discutida nesta reunião, já que nesta semana a Anvisa descartou a possibilidade da Sputnik ser distribuída para estados nesse momento, por conta de alguns protocolos que não foram cumpridos segundo a Anvisa. E o governo chegou a se posicionar sobre isso, né? Sim, o Sergipe tem previsão de comprar 400 mil doses de vacina com recurso próprio. Essa compra tem um investimento em média de 23 milhões de reais, aprovada pela Assembleia. A Anvisa se manifestou fazendo algumas cobranças à empresa fornecedora da vacina, que é a Sputnik, chamado de fundo russo. O governo do estado de Sergipe se reuniu ontem ainda com o chamado fundo russo, que é o responsável pela vacina, e eles tranquilizaram o nosso estado e os outros 14 governadores que adquiriram, e mais alguns municípios brasileiros também têm a previsão de adquirir essa vacina, de que aquilo que a Anvisa questiona, aquilo que a Anvisa coloca como sendo pontos para não aprovação, que eles têm total condições de esclarecer isso junto à Anvisa e reverter a situação. Eles devem
fazer um recurso à própria Anvisa, mostrando que naquele caso especificamente a Anvisa não tem razão, que tecnicamente eles conseguem superar essa questão. Isso é muito importante para a Sergipe, principalmente num momento como esse, que temos dificuldades com a segunda dose, Sergipe receber aí um montante de 400 mil doses diretas, ou seja, para o Estado. Então, há uma expectativa, há uma discussão sobre isso. Sergipe ainda continua na luta. O governador está muito otimista de que pode superar essa situação. É importante também a gente falar desse contato com o Ministério da Saúde, né? Um contato diário, até para saber com relação aos prazos de envio de mais doses, de lotes da vacina? Sim, há um diálogo constante com o Ministério da Saúde. Nós esperamos ainda esta semana receber mais doses, para aí sim aprofundar a discussão sobre a vacinação das pessoas com comorbidade, já que boa parte dos municípios já estão avançando na questão dos 60 anos, ou seja, os idosos estão sendo concluída a vacinação dos idosos. Com mais doses de vacina, a gente pode começar a discutir as pessoas com comorbidade, com uma nota técnica, explicando a cada município quais são as comorbidades, quais são as exigências documentais para que se vacine, para que todos tenham o mesmo direito. Nesse momento, o mais importante seria a vacina para todos, mas infelizmente a gente não tem recebido no Estado a vacina suficiente para vacinar todos os sergipanos e sergipanas. É isso, então reunião às 15h, não vai ter coletiva. Por enquanto, a gente suspendeu a coletiva, pensando inclusive na saúde dos colegas jornalistas, dos colegas repórteres, que pelo nível de interesse do assunto vem para cá, porque é um assunto interessante. Então a gente, por enquanto, vai fazer notas, até que as condições melhorem um pouco, a gente volta a fazer nossas coletivas rotineiras. Superintendente, muito obrigada pelas informações. A gente fica no aguardo, então, da nota com todos os detalhes a respeito desta reunião, que acontece, inclusive, Sérgio, de forma virtual, remota, né? Justamente por conta desse momento mais delicado que a gente está enfrentando.